Olá, sejam todos muito bem-vindos à live semanal da BPSL. Eu sou Roberta Prescott, editora, jornalista do Adestramento Brasil e fui convidada pela BPSL para conduzir uma série de entrevistas que a gente chamou de Por Dentro da Criação. Cada semana converso com um criador diferente e o de hoje é Geraldo Lefossi, do Aras das Mangueiras. Eu vou chamá-lo, vocês aguardem um minutinho e a gente já volta. Estou chamando. E todo mundo que acompanha já sabe que para enviar perguntas pode fazer usando a caixinha, que tem um balãozinho de interrogação, ou comentando. Olá, Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live da BPSL. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que estão aí participando conosco nessa live da noite. Muito obrigada. Bom, o pessoal está entrando, eu já compartilhei aqui que para fazer perguntas, se eu mandar pela caixinha ou comentar, mas vamos aquecer esse bate-papo. Você cria há mais de 30 anos, certo? Tem uma forte influência do Quarto de Milha, é da época que ainda se chamava Andaluz. Conta um pouquinho dessa história. Eu, na realidade, comecei em 1991. Na época, eu já tinha uma relação muito forte com o Quarto de Milha. Eu tomava conta da operação do King Ranch, que trouxe o Quarto de Milha para o Brasil naquela ocasião. Mas conheci o Lusitano numa das minhas peregrinações a cavalo na região onde eu tenho aras, aqui no bairro da Ponte Nova, em Itapira. Eu sempre adorei andar a cavalo. Então, eu alugava cavalos para passear em fins de semana, e num desses fins de semana, eu vim para o bairro da Ponte Nova, que é do lado de Águas de Lindóia. E isso era uma manhã, e vi numa propriedade aqui do meu que é o Ito Riciluca, entrei na propriedade dele, um cavalo que estava montado e vi um cavalo sendo montado no hotel, um cavalo maravilhoso. Eu fiquei assim impressionado com o cavalo, e o rapaz que montava o cavalo, o Zé Honório, perguntou se eu queria montar o cavalo. E eu montei um garanhão imenso, chamava-se Estilo do Top, um cordilho imenso, lindo. E eu comecei a montar, e o rapaz me dando orientação. Aí eu tirei passagem, passo espanhol, piafé, saí louco. Saí Saiu totalmente feliz, né? Você apaixonou já. me achando o maior cavaleiro do mundo. Então foi o meu primeiro contato com o Lusitano, foi em 90, 91. E eu tinha também um grande amigo na época, que era o Ricardo Morelli, que foi um grande criador de Lusitano, cavalos assim extremamente funcionais. O prefixo do rimo, o brilho do rimo, a pegação dele é um dos cavalos assim que mais sucesso teve em provas nacionais. E o Ricardo, que era amigo meu, começou a me mostrar a criação, ele conhecia a participação também de rancho. Resultado, acabei entrando na raça. Né? Acabei entrando na raça, me recordo que o primeiro cavalo eu Mas comprei. você já tinha o contato com o Quarto de Milha antes? Sim, E aí você conheceu o Lusitano, é isso, né? Quer dizer, você não veio do nada, você tinha uma experiência prévia. eu tinha uma experiência de quarto de milha já há uns 5 anos como presidente do King Ranch. Tá. Uma tropa de 650 cabeças de quarto de milha de primeira linha. Eu tinha 3 éguas quarto de milha à época. Eu gostava muito dos animais, mas realmente, na hora que eu conheci o Lusitano, mudou minha cabeça. O Realmente, que você achou diferente, assim? Da onde que veio o clique? a nobreza do cavalo, né? Um cavalo extremamente nobre, inteligentíssimo, com um prazer que dá para quem monta. O prazer é muito grande. Realmente, eu montei, digamos,
eu poderia dizer para você os melhores quartos de milha que tinha no Brasil na ocasião. Até brincava de apartação, tinha muito prazer em mexer com os cavalos, mas a hora que montei o Lusitano, para mim, era como montar uma Rolls Royce, sabe? Uma coisa incrível. E por aí foi, quer dizer, me apaixonei, tive muita sensibilidade e sorte nos animais que eu adquiri de início. O primeiro animal que eu comprei foi um potro de 18 meses, também do meu vizinho, do Itubuca. Eu estava em férias e vim toda manhã para ver o beijo dos potros que ele tinha. E acabei escolhendo o meio sangue. Tinha cavalo quase puro. Na época tinha muito cavalo mestiço, né? Uhum. Comprei um meio sangue. E na época, isso que eu falei tá certo, né? Quer dizer, na época era andaluz, ainda não tinha o lusitano, como a gente conhece o puro sangue lusitano, né? A outra coisa interessante é que, à época, eu tinha uma picape chamada Andaluz. Ah, Pela Andaluz. Então, aquilo tudo conjugou para eu acabar entrando na raça. Mas esse cavalo que eu lhe disse, o Lobo WR, foi um cavalo que eu treinei pessoalmente. Foi um sucesso de cavalo. Em provas de morfologia, em provas de função. O pessoal do King Ranch brincava comigo, achava que eu estava criando um cavalo, começando a mexer com um cavalo que não tinha função. E eu joguei um desafio para eles para fazer prova de tambor. Eles trouxeram o cavalo deles aqui na minha propriedade, eu tenho uma pista muito grande, né? E fizemos uma prova de tambor, e eu fiz com o Lobo e eu ganhei com o Lobo. Prova de tambor do Palmeira. Então o pessoal começou a olhar diferente para o cavalo, né? Então a minha entrada já agora 30 anos criando, e eu não perdi a paixão até hoje. Continuo por eles. e você comentou uma coisa interessante, né? Que foi o começo da criação com a escolha certa dos potros. Isso fica de lição? Quer dizer, você acha que esse foi um acerto fundamental e que direcionou de uma certa maneira o Aras e o caminho, o sucesso? Eu acredito que sim. Na realidade, a experiência que eu ganhei lá no Quintanche me valeu muito para a minha criação. Ou seja, eu sempre procurei animais de bom tempo, né? Que proporcionassem uma boa montabilidade. O cavalo pode ser maravilhoso, mas se for um cavalo de bom caráter, temperamento, não adianta, né? É complicado. Então, eu me baseei muito nisso. Primeiro, no tempo, depois na questão da funcionalidade, né? E aí eu acho que por aí consegue, se você se focar nessas características, você consegue ter bons produtos. Então, isso norteou toda a minha criação no início. Os machos, como as fêmeas, eu fui muito criterioso nessa seleção. Eu nunca usei, digamos, cavalo para ser garanhão por usar, né? Eu já tive muitos cavalos machos, todos de boa índole, mas escolhi poucos para serem realmente garanhões, né? Aqueles que realmente conseguem passar para os seus filhos essas boas características. E naquele tempo você continuava com o King Ranch e foi fazendo o seu Aras em paralelo ou a história com o quarto de milha já tinha acabado? Não, a história do quarto de milha continuava na realidade, a filha proprietária do King Ranch dos Estados Unidos havia decidido vender as propriedades que tinha fora dos Estados Unidos. Eu estava sabendo que ia acabar, digamos, o trabalho junto ao King Ranch, e eu achei que também foi mais um motivo para mim, para eu escolher uma outra raça. Eu não queria, digamos, assumir ou começar a mexer com quarto de milha e ter todo aquele plantel, a princípio à minha disposição, poderia ter situações de conflito de interesses que eu preferi evitar, né? Então, foi mais um motivo que me fez olhar para uma outra raça. E naquela época, qual era seu objetivo de criação? E eu queria também comentar, que você comentasse se ele mudou ao longo do tempo. Quer dizer, você começou com um pensamento, olhando o lusitano com
uma ideia e depois isso se transformou. Hoje você está muito presente na equitação de trabalho, a gente já chega lá, né? Mas conta um pouquinho desse objetivo inicial. Veja, a verdade foi o seguinte, essa minha olhada para o campo é uma coisa que aconteceu há até um pouco mais de 30 anos. O meu objetivo foi realmente tentar voltar um pouco a minha vida para o campo, né? Porque a minha profissão, sou advogado, tem um escritório muito grande em São Paulo, uma atividade muito interessante. E com essa oportunidade que eu tive, eu só fazia isso aos fins de semana. Durante a semana eu estava trabalhando no meu escritório. Eu comecei a ver realmente uma válvula de escape para o meu dia a dia e uma fonte de regeneração, quer dizer, voltar a recarregar baterias para tocar a minha vida. Então, a princípio, o início da criação foi isso, foi eu ter um maior campo, não só eu, mas toda a minha família, né, minhas filhas. E isso continua até hoje. Ainda mais agora com essa pandemia. Estava já numa fase pensando em começar a ficar no Aras um pouco mais, chegar aqui na sexta, embora só domingo à noite, mas estava preocupado que não fosse possível. E a pandemia me mostrou que é possível. Agora estou morando aqui, trabalho para as coisas do meu escritório remotamente e tenho todo o prazer de estar aqui com os cavalos, montando quase todo dia. É uma vida sensacional. Não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Se teve um lado não negativo da pandemia, se a gente pode falar assim, é mostrar, né, que é possível, dentro de algumas profissões, trabalhar remotamente, né? Eu trabalho remotamente já como jornalista há mais de 10 anos. Então, falando dessa evolução, né, você foi lá, escolheu os potros, o seu objetivo era ser ter uma criação mais boutique. A gente já conversou com alguns criadores aqui no canal, na nossa live semanal, que tem esse foco, outros têm uma criação muito maior. Quantos cavalos você criou nesse tempo todo? Foi mais exportação, mais venda interna? Tá, eu realmente, como tudo que eu tenho feito na vida profissional, eu tenho sempre focado em muita qualidade. Nunca me apaixonei, digamos, por números, por grandeza. Eu, digamos, criando um número menor, eu tenho uma capacidade melhor de criar melhor, ter mais critério para criar e ter, digamos, um manejo melhor. Eu acho que nós temos no Brasil hoje muitos bons criadores. E eu acho que eu estou na média. Agora, eu acho que eu tenho um grande diferencial, que é o meu manejo. O manejo dos meus cavalos sempre foi muito criterioso e eu vejo resultados, assim, é criterioso e gradual, né? Não tenho pressa, eu não mexo nos cavalos antes de 3 anos de idade, e quando começo a mexer com 3 anos de idade, só serviço de chão, né? Não monto, só vou montar com 4 anos. Respeito a individualidade de cada animal, porque nós estamos aqui fazendo uma criação de indivíduos, né? Nós não estamos numa linha de montagem de carros. Na Então, você tem. produção, né? Linha de produção, chão de fábrica. Isso eu conheço muito também, mas eu acho que eu tenho que ir um por um, né? E isso me dá muito prazer. Eu tenho essa preocupação do início, do momento que eu faço o cruzamento até a hora que eu comercializo o animal. A minha preocupação é de escolher direito o garanhão, a égua mais adequada. Depois, quando nasce, o contato com o produto é praticamente diário. Eu tenho contato diário com os animais. Eu, pessoalmente, também tenho. Faço questão de, quando nasce, ir mexer com a égua e o potrinho ou a potrinha acaba chegando, sentindo o cheiro e acaba se acostumando. E aí vai, né? O manejo diário, o treinamento gradual no momento adequado e depois, realmente, que eu acho uma coisa muito difícil, mas me preocupa bastante, é colocar o cavalo ou a égua junto ao, digamos, a uma pessoa que vá realmente dar continuidade nesse treinamento, vai fazer bom uso do animal e vai dar qualidade de vida para o animal também. Então, eu vendo meus animais todos aqui em casa. A clientela, eu vendo muito no exterior, o pessoal vem,
monta, fica uma semana. Eu estou muito acostumado a fazer o match de cavalo-cavaleiro, né? Faço há vários anos. E também para brasileiros aqui. Eu tenho até uns quartos, locais para o pessoal ficar, passar uma semana, para a pessoa sair realmente sabendo que é aquele animal para e saber como manejar o animal, dar continuidade àquele manejo adequado no animal e aproveitar bem, né, o cavalo. Agora, para ter esse manejo, precisa de uma boa equipe, né? Como que você avalia a mão de obra no Brasil? E aí, falando de tratador, de profissional para começar o cavalo, né? De cavaleiro, amazona. Como que é a sua equipe? Quantas pessoas tem? São pessoas que estão com você há muito tempo? Veja, eu tenho pessoas que estão comigo. O meu principal responsável pelo manejo está comigo há 21 anos. Quer dizer, ele na realidade, é o André. O André além de tudo, ele é São Paulino também. Ele, ele é um rapaz que é um veterinário prático, né? Ele conhece os animais profundamente, cada um. Se tem qualquer diferença na atitude do animal, na hora ele percebe. Isso ajuda muito a gente a evitar problemas com eventuais cólicas ou outras questões de mal-estar nos animais. Os treinadores, treinador é uma coisa um pouco mais complicada, porque não existem tantos criadores, treinadores, apesar que eu diria que evoluiu muito. Do momento que eu iniciei para hoje, melhoraram demais os treinadores, mas ainda acho que tem que evoluir mais. E aí o que acontece? A dança das cadeiras, né? Então, você está aqui, outro dia está com outro criador, convivendo. Agora, o que eu faço, quer dizer, a seleção, eu não admito ninguém aqui que use algum método mais agressivo com os animais, bata nos animais, isso não. Eu posso até admitir que o treinador tenha que melhorar tecnicamente, e eu vou atrás de suporte para ele. Mas bateu em cavalo, aqui não fica. Não tem cabimento mesmo. Eu tive, assim, digamos, uma sorte de conhecer algumas pessoas no caminho, né? Por exemplo, entrando um pouco na parte de função, eu entrei, digamos, na parte de adestramento relativamente cedo. Isso foi nos idos de 95. Então, na época, pouquíssimo, para dizer verdade, acho que se tinha um ou dois lusitanos competindo. Na hípica, não tinha mais isso. E eu conheci uma senhora que chama Ana Maria Soares Amora, em decorrência de um relacionamento que eu tinha do King Ranch. Ela me conheceu no leilão de cavalos e se apresentou. Eu fiz uma defesa de um cavalo que era meu, que estava indo por um preço muito bom, por uma pessoa que eu sabia que ia triturar o cavalo. Eu defendi. Ela perguntou por quê, eu expliquei, falei para ela qual era a minha filosofia na criação, e ela quis conhecer. E ela me disse, então, que era uma cavaleira, que já competia há muitos anos, em nível elevado, mas gostaria de finalizar a carreira dela com o lusitano. Ela é filha de portugueses. E veio ao Aras e acabou me convencendo a levar o Garanhão na época do Aras, que era o Aras Pereira, para ir para a Paulista. E em 2 meses de treinamento, ela empistou o cavalo e o cavalo papou a Copa 1000. Foi um negócio muito interessante. Mas ele não era montado antes? Partiu do zero? Não, ele já tinha uma base. Ele era montado, era um cavalo que tinha tido uma vida assim muito louca. Eu comprei do Cal, né? O Carlos já foi entrevistado aqui. Se vocês perderam que estão acompanhando, é só ir lá no Insta Stories, que eu acho que eu falei errado o nome, do IGTV, e aí vocês acham. Bom, vamos lá. Você comprou do Carlos. Repete o nome do cavalo, que eu acho que está picotando um pouco a sua internet. Para mim, falhou, mas não sei se para todo mundo. O Luar das Videiras. Luar das Videiras. Um filho do Venturoso III, que foi um cavalo excepcional em Portugal, que veio na barriga de uma égua que foi importada pela Regina Tavares, lá de Petrópolis. Grande criadora, tinha égua excelente da Regina Tavares. E o Luar tinha tido uma vida assim errática. Chegou a ser até
cavalo de prefeitura, uma coisa de louco. E o cavalo, quando eu vi no carro, faltava 5 cavalos, eu comprei. E, nossa, sabe, foi um cavalo assim, excepcional na minha criação, me animou demais, porque teve assim, não apenas na morfologia, ele foi grande campeão, nacional e internacional comigo, ganhou várias exposições de morfologia, e quando entrou na produção, foi no adestramento clássico com a dona Ana Maria, foi um espetáculo, né? Me abriu um mundo, né? E inclusive, me conseguiu um patrocínio da Audi. Conta essa história, como assim? A história foi muito interessante, porque no dia da prova dele na Paulista, na Copa 1000, eu estava com o presidente da Audi da Alemanha comigo, que a Audi era minha cliente na época, e ele estava com a família em férias no Brasil, e eu sabia que ele gostava de cavalos, eu o convidei para assistir a prova. Mas não falei para ele que o Luar ia participar, porque eu não sabia o que ia dar. Era a primeira prova do Luar, um monte de cavalo importado, nunca tinha assistido a prova. Só sei que o cavalo teve aquele resultado excepcional. E ele falou, puxa, podemos ver o cavalo? O cavalo era muito bonito. E foi com as crianças tudo em volta do cavalo, e viu que o cavalo era inteiro, e ele falou, mas esse cavalo é inteiro, é dócil, ele não está à venda. Eu falei, não, na venda ele não está, mas como é que você sabe? Eu falei, porque o cavalo é meu. Eu não vou vender. Mas aí ele me ofereceu o patrocínio, porque na hípica, naquela época, só tinha no estacionamento Mercedes e BMW. Não tinha. Ele falou, aqui está a clientela, vou botar um garoto de propaganda aqui dentro. O cavalo, para mim, é o melhor garoto de propaganda. E eu ganhei o patrocínio da Audi, que ficou por muitos anos, né? E aí, com isso, ele continuou fazendo prova com a Ana Maria? Sim, ele fez várias provas, aí depois ele veio para casa, numas férias. Uma senhora que é grande, digamos, patrocinadora de eventos e de cavalos na hípica, quis comprar, eu não quis vender, ela ficou muito chateada, e o cavalo, depois de uma semana, adoeceu, nunca mais competiu. Teve cólica, enfim. Aí eu tive que colocar um outro cavalo para competir, que foi o Orfeu das Mangueiras, que era a criação minha. Isso, deixa eu só fazer um parênteses, desculpa interromper, Geraldo. Isso você entrou no adestramento, você se entendeu com a modalidade? Você achou que ali podia ser um caminho e apostou nisso? Sim, porque na realidade é o seguinte, eu vi, eu me recordo até, numa das exposições, foi exatamente na exposição que teve o leilão que eu conheci a dona Ana Maria. Nessa exposição, eu tinha uma caseta com vocal. Nossa caseta era revolucionária. Eu fiz um filme muito bonito dos cavalos, da nossa criação em conjunto. Eu tive 2 anos junto com o Cal, criando em conjunto. A gente criava na fazenda dele e eu finalizava os cavalos aqui, manejava e treinava. E eu me recordo que no filme, um dos garanhões era o Almansor, do Arsênio Raposo. E o Arsênio estava na exposição, passando pelo corredor, viu o filme, né, telão, né, e entrou, começou, eu vi que era ele, ofereci vinho, começamos a conversar, resultado. Ficamos assim, tivemos um relacionamento muito bom nessa exposição, e ele me convidou para a conversa que ele ia ter, que ele ia ter a palestra, sobre o lusitano, morfologia, função, tudo mais. Eu me recordo que ele usou uma figura do cavalo, o Biscuit, do Vista Alegre, e aí, aí eu falei, bom, arquiteto, e qual a função desse cavalo? Aí ele começou a falar, bom, esse cavalo foi um cavalo de guerra, esse cavalo é um cavalo que toreia, e papá, porque na época, é interessante falar isso, na época em Portugal não se usava cavalo para fazer. Não tinha. Aí eu falei para ele, era muito circense nessa época também, né? Exatamente. Era um horror o que se fazia com cavalos. Um horror. O treinador meu e do Cal saía da cocheira na exposição fazendo piafé com o cavalo. Entendeu? O cavalo não era uma coisa, era uma loucura. Enfim. Eu falei para ele, olha, aqui no Brasil não temos guerra, né? Se tiver guerra, não vamos usar mais os cavalos, e não temos toreio. A tourada aqui é proibida.
que podemos fazer com esse cavalo? Como eu tinha conhecido essa senhora uma noite antes, no leilão, e ela me falou do adestramento, eu falei, por que não usamos esses cavalos para fazer adestramento? E ficou no ar, sabe? Mas não tinha realmente essa finalidade, digamos. O cavalo não era criado para isso. Tanto assim que o Luar Feiras e depois o Orfeu, o pessoal falava, mas o seu cavalo não anda como um andaluz. Né? Porque o andaluz não tinha, o pessoal já iniciava muito cedo a ensinar esses ares altos, né? E não permitia, não treinava, não colocava um trote mais estendido nos cavalos. Né? Então, os cavalos não tinham performance boa para fazer o adestramento de competição. Né? E o que você acha que mudou, né? Então, quer dizer, o seu cavalo tinha um andamento diferente e aí fez essa estreia. E outros criadores nessa mesma época também estavam nas Começaram. pistas, né? Já que começava a ter esse burburinho do lusitano no Sim. adestramento? Eu te diria que eu me lembro bem do André Gank, que também já tinha esse viés. Eu me lembro também que tinha um cavalo, José Roberto Guimarães, se não me engano, era o Oceano, que também o Zé botou para fazer. E aí, em seguida, a Interagro entrou. Tá. Né? A Interagro entrou, tanto assim que nós fomos, numa das últimas provas que eu participei, o meu cavalo, o Orfeu das Mangueiras e o cavalo da Interagro, não sei se era o Nirvana ou Obtuso, não me lembro agora. Fomos para a Argentina, no Sul-Americano, e ficamos em segundo lugar. A equipe brasileira, por causa dos resultados dos dois lusitanos. Equipe de 4 cavalos, os 2 lusitanos é que pontuaram melhor. Né? E aí começou esse movimento. Né? E eu vou ser sincero com você, eu parei com os cavalos na hípica por causa que o custo era muito elevado. Sim. Eu acabei perdendo o patrocínio Audi, não por minha culpa, mas pela culpa aí de um grande cavaleiro brasileiro, depois de uma prova, posou com um boné da Mercedes-Benz. Mas ele era patrocinado pela Audi? Ele era patrocinado pela Audi. No salto, é melhor não fazer. Nós perdemos o patrocínio. O presidente da Audi me ligou, se desculpou, falou, olha, é uma política, agora nós vamos parar por patrocínio de cavalo por enquanto. Infelizmente, pediu desculpa, eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei mais uns 5 meses na hípica, e o custo era muito alto, já naquela época era muito alto, porque o cavalo competia, viajava muito, né? Sim. E como eu não tive filhas, né? Não tenho filhas que se dedicaram a isso, eu achei melhor investir no Aras. Né? Continuei a competir por um tempo com o cavalo aqui do Aras, né? Indo para as provas, mas não foi a mesma coisa, porque um cavalo no Aras, no meio de vários, aonde o teu ginete tem que treinar vários e o cavalo que vai para a prova também, não é a mesma coisa. Lá Sim, não é dedicado, né? Mas aí nessa época você muda, você sai do adestramento e aí entra na equitação de trabalho? Sim, eu diria para você que o adestramento eu fiquei de 95 a 2006. Tá. E aí, em 2008, né, aí comecei a preparar, aí eu entrei bem pesado na equitação trabalho, desde 2008 até agora. E eu tenho consistentemente criado cavalo, muita ação e tenho estado assim campeão De equitação. de equitação de trabalho. Agora, não, eu acho o seguinte, aí que tá, eu acho que o Lusitano é um cavalo excepcional, com várias funções. Eu acho que nós deveríamos, e a própria associação deveria dar suporte e abrir o leque, porque eu te falo, a experiência que eu tive no quarto de milha de sucesso foi justamente por ter múltiplas funções, o cavalo quarto de milha. Eu acho que eu acho que foi louvável o trabalho que a associação e os criadores têm feito no adestramento. Louvável. Mas eu acho uma falha muito grande não olhar para as demais funções. Né? Você acaba limitando demais o público que vem atrás dos cavalos. E eu acho o seguinte, aqui bem entre nós,
Assistir uma Entre prova... nós e todo mundo. Assistir uma prova de adestramento é algo um tanto quanto entediante, né? Não é coisa muito... É só legal ver você quando você veja um tiro, né? Um GP. Ela é uma prova muito difícil de você entender e principalmente nos níveis mais baixos, é muito mais difícil do que salto, do que equitação de trabalho. E aí, pegando o gancho do que você falou do quarto de milha, e vamos voltar na sua história lá atrás, até para quem está entrando agora se situar, e quem quiser fazer pergunta pode escrever que eu faço. Mas que lições que você traz do quarto de milha, né? Hoje a gente vê o quarto de milha muito forte, muito presente em várias modalidades super interessantes, modalidades inclusive como rédeas, que estava na FEI até agora a gente já sabe que o futuro é incerto, mas enfim, e você fomenta para que haja um plantel muito grande, um interesse muito grande, e isso acaba injetando dinheiro e fazendo a cadeia toda girar, né? Do criador, do treinador, isso vai para o amador, tem premiação em dinheiro, tem estímulo. O que você traz de lição? O que a gente poderia, que os criadores, a associação, as outras modalidades, né, poderiam aproveitar-se do conhecimento do quarto de milha? O que eu falo é o seguinte, só para te dar um exemplo. Eu me recordo quando eu era o presidente da Ange, a BQM soltava toda uma revista, né, da BQM. Era uma revista que devia ter um tanto assim de grossura. Na época, nos Estados Unidos, parecia uma lista telefônica. A revista que era publicada com o mesmo intervalo. Hoje, aqui no Brasil, a publicação da BQM é imensa. A nossa sumiu, você entende? A nossa praticamente sumiu. Nós tínhamos, quando eu entrei, tinha um jornalzinho quase que mensal, era o Lusitano Informa, eu me lembro o nome. Eu me recordo bem disso, porque no dia que eu entrei como sócio, em 91, entrou o mestre Facada junto. Nunca me esqueço disso, né? Que eu tenho isso em mente. E aí você vê, quer dizer, o quarto de milha veio crescendo por causa do quê? Por causa dessa multifunção, né? Eu entendo que a gente tem mais uma cultura country, né? Isso é claro. Agora, o lusitano também, quer dizer, por isso que eu também olho muito para a equitação do trabalho. O mais próximo do country no lusitano, para mim, é a equitação de trabalho. Sim. E eu acho que equitação do trabalho não é porque, digamos, você bota um cavalo em equitação do trabalho e vai fazer só isso. O lusitano, eu tenho um cavalo, que é o Venturoso, que já está com 18 anos. O Venturoso ganhou prova de São Jorge, em adestramento, e foi 3, 4 vezes campeão de equitação do trabalho. Né? Eu acho... Isso eu te perguntar, desculpa cortar, mas para a gente pegar esse gancho, criar para o adestramento e criar para a equitação de trabalho, quais são as diferenças e quais são as similaridades? O que você busca, né? Como que você pensa o cruzamento? O que você busca de funcionalidade, de morfologia nos cavalos, nos animais? Eu acho o seguinte, a gente acabou entrando numa linha, a maioria, eu realmente me segurei de achar que o cavalo de adestramento tem que ser um cavalo muito grande, né? Um cavalo grande e tal, para enfrentar as outras raças que também têm cavalos grandes. É um perigo, né? Você precisa de muita cautela para que a gente não começar a caracterizar a raça o lusitano, né? O lusitano tem um biotipo, ele é um cavalo que eu entendo ser mais flexível do que os cavalos sela francesa, esses outros cavalos. E é o seguinte, quer dizer, há que se tomar cautela. Se você começa a querer fazer o lusitano à imagem dessas outras raças, eu acho que aí não é por aí que você vai conseguir chegar no resultado adequado. Tá? Com certeza, na minha criação, hoje eu tenho cavalos de 1,70, 1,71, tenho, mas nem por isso eles perderam aquele perfil, aquela silhueta, figura do lusitano, né? Que são muito fáceis de montar, muito mais fáceis de montar, né? E eu acho que é aí que está
o grande pulo do gato da raça. A nossa raça, com certeza, a grande maioria do mercado que está olhando são amadores, não são aqueles poucos profissionais. Então, na hora que você começa a tentar a descaracterizar a raça, chegar num patamar totalmente diferente, você só vai criar cavalo para profissional. Eu não acho que seja o melhor. De vez em E a quando... base de venda é amador, né? É quem movimenta o mercado são os amadores, né? Vou aproveitar aqui e fazer a pergunta do Carlos Abreu. Qual a importância do mel OR na criação do Aras das Mangueiras? É comercial, morfológica, esportiva? O mel é um negócio à parte, que eu também comprei do Cal. Eu vi esse potro nascer, quando o Cal tinha o Aras no laboratório. Eu fiquei maravilhado, né? Um potro negro lindo. Eu segui a vida do mel até a hora que o Cal botou no leilão. O Cal, para variar, com as artimanhas dele, ele botou no leilão, depois falou que não ia botar mais, botou, tirou, e em cima da hora o cavalo entrou no leilão. Eu ia com um amigo meu para fazer compra, falou que não ia colocar mais, esse meu amigo desistiu. Quando o Cal decidiu colocar, eu estava lá, eu falei, Cal, esse cavalo vai para minha casa. Só que eu não sei se o valor que vai chegar, eu vou conseguir pagar sozinho. Então, vou fazer o seguinte, você vai ser meu sócio dele. E o Cal engoliu, aceitou. Resultado, paguei mais, uns 20% a mais do limite que tinha se colocado. Minha mulher ficou louca comigo, eu falei no final para ela que eu tinha comprado para ela o cavalo, para poder ajeitar tudo. Resultado, o cavalo veio para casa e foi motivação para o Cal e eu trabalharmos juntos por 2 anos. Enfim, um cavalo excepcional. Em matéria de temperamento, eu nunca vi um cavalo ter um temperamento igual a esse cavalo. É um cavalo, ele era extremamente dócil, extremamente bonito. É um cavalo com 1,70 m, 1,68 m de cernelha, que na época já era uma coisa grande, né? Negro. Olha, eu não me arrependo nada, eu tive proposta para vender ele por um dinheiro muito bom para os Estados Unidos, eu não quis vender. Resultado, quase toda a filiação dele eu exportei com preços bem adequados. Ele está comigo até hoje, com verdade. Aí ele tem o pequeno dele, que é o rei aqui da casa. E continua me dando filhos excepcionais. Eu nunca tive um filho dele que eu pudesse falar que é ruim. Eu diria que, do ponto de vista esportivo, eu nunca explorei muito o mel, porque o mel foi cavalo da minha montada, né? Então, era no cavalo que eu saía, passeava, fiz algumas coisas. Ele fez uma prova de adestramento, foi muito bem, mas eu não quis, eu quis preservá-lo mais para ser minha montada e ganhar, né? Mas eu recomendo, para quem quer um cavalo dócil, os filhos do mel são incríveis. A Sueli pede para você falar um pouquinho do Zuelo. Aí agora as pessoas começam sempre a se empolgar e pedir histórias dos cavalos, mas é assim mesmo, a gente vai levando o nosso bate-papo aqui semanal. Tá, o Zuelo é o seguinte, por sinal, a Sueli estava comigo em Portugal para conhecê-lo também. O Zuelo é o seguinte, eu fui algumas vezes a Golegã, eu adoro ir para Golegã, tenho amigos lá. Eu até depois te conto a gemição da cidade da Golegã com águas de Lindóia, que eu fiz aqui. Mas, enfim, numa das idas a Golegã, estava tendo uma prova de psicologia lá no Arneiro, né, na Praça Central, e o Zuelo estava competindo. Acho que era a prova de cavalo há 3 anos. Ele ficou reservado, campeão, na modalidade, né? Eu fiquei impressionado com a estrutura do cavalo. Um cavalo estranho, 1,72 m de cervelha. E conforme acabou a prova, o cavalo apresentou ele, foi levando ele para a cocheira, né? Que eles ficam naquelas casas à volta do Largo Mineiro. E fui, entrei na cocheira no saguão, me apresentei
sei como criador e perguntei para o proprietário se eu poderia conhecer o cavalo. E o Kleber, né, que é o dono do cavalo, falou: você pode entrar na cocheira dele. Quando ele falou pode entrar na cocheira, eu falei: nossa, é o que eu quero. Eu entrei na cocheira do cavalo, cavalo espetacular, assim, um temperamento dócil, já encostou a cabeça no ombro, sabe? Eu me apaixonei por ele. E eu tentei comprar o cavalo. Depois de ver um pouco mais assim, cuidado, eu quis comprar, porque minha ideia era justamente servir as éguas, principalmente as filhas do mel, com esse cavalo. É. Comprou? Eu fiz uma proposta muito boa para ele, muito alta, ele não quis vender. Eu respeitei, porque, na realidade, foi a mesma proposta que eu recebi para o mel, na época, que eu não vendi. Eu respeitei quando ele falou não, e eu falei para ele: olha, esse cavalo é muito especial, você tem que usar esse cavalo para fazer adestramento. Pela estrutura dele, né? Um cavalo com ossos muito fortes, com muita impulsão, eu fiquei impressionado. Nessa época, eu tinha olhado também um outro cavalo, um pouco antes, eu tinha olhado o Spartacus, que eu também tentei comprar, junto com o meu amigo João André, que é criador lá em Portugal, que hoje não está criando mais, mas um criador assim incrível. João André também, criador de cavalo assim, poucos animais, mas cavalos assim excepcionais. Só para você saber, o Escorial é cria dele. O João André criou o Escorial com o sêmen que ele comprou da proprietária do Spartacus. Ela não quis vender para nós o Spartacus, o João André acabou comprando o sêmen. E no meu caso, ele não quis vender o Zuelo, eu comprei sêmen do Zuelo. E tenho 5 produtos excelentes aqui em casa. E Excelentes. saíram como você imaginou? Como você imaginava na época? O que? Ele transmitiu as características, digo? Sim. Eu diria o seguinte: eu consegui, na primeira estação de monta, eu usei 3 éguas com ele. Nasceram 3 machos excepcionais, os 3. Tanto assim que eu mandei o filme lá para o Kleber não acreditava. Ele falava: você deu 3 tiros, acertou 3 tiros. Eu falei: acertei. Um é o Ícaro, é um baio que tem uma altura de 1,62 m, que está, sim, já há 3 anos, está tendo, é campeão todo ano na equitação de trabalho. E os outros 2, um é o Imperador, o outro é o Ibérico, que são cavalos mais com morfologia mais para adestramento, de 1,69 m, o outro já tem 1,71 m de cervelha, muito dóceis, e que eu estou preparando para o ano que vem. Nós vamos entrar em prova de adestramento e eu estou com muita fé. Então temos um furo? Haverá uma retomada no adestramento? Eu Raul, eu acho já faço a pergunta. que com essa linhagem do Zuelo, eu acho que eu acertei a mão. Aí E, vai focar nos dois, adestramento e equitação. é isso aí. Eu tenho duas filhas dele também, e esse ano eu pretendo cobrir. E eu já selecionei sêmen, e o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou cruzar o sangue do Zuelo com o sangue do Spartacus. Então, eu vou cruzar a filha do Zuelo com o próprio Escorial, e uma outra filha com um filho do Escorial, e tem uma outra égua que deu muito certo nessa criação, que eu comprei o sêmen do Equador. Então, acho que eu vou, como eu te falei, é pouca coisa, mas alto nível. Vamos lá para as perguntas. O Raul Victor Stables quer saber: o Aras das Mangueiras doma as éguas ou pretende domá-las? Eu domo, sim, algumas. Eu não domei todas, mas já domei. Acho uma coisa muito boa, né? É muito bom até para você checar melhor o temperamento delas. Eu acho que nós, criadores, deveríamos dar mais atenção, porque elas, infelizmente, elas acabaram sendo desvalorizadas, né?
E E a gente tem que ver mais na pista, né? Quer dizer, a gente acaba, não sei, eu sou leiga no assunto, sou jornalista, não sou criadora, mas tenho aprendido muito às quartas-feiras, mas vamos lá. Existe aqui sempre uma discussão de quem passa mais, garanhão ou égua, e a gente acaba vendo sempre os machos e as fêmeas ficando mais na parte de morfologia, de temperamento, mas não me parece que seria importante também vê-las na pista, né? A gente pode estar perdendo aí algumas preciosidades, lembrando que não é lusitana, mas a égua número um o conjunto número um do mundo foi formado por uma égua durante, se eu não estiver enganada, 2 anos consecutivos, né? Sem perder, sem sair do topo, assim. tenho essas duas filhas que eu tenho do Zuelo, eu vou começar a mexer com elas agora, do chão, né? Porque elas estão ainda com 3 anos e pouco. E a minha pretensão, eu primeiro trabalhar no chão, eu pretendo cobri-las nessa estação de monta, dependendo da reação delas nesse trabalho inicial, a minha ideia, digamos, é criar 1 ano com elas, que eu acho que faz bem para o organismo delas, ciclar, né? E aí, no próximo ano, se elas tiverem realmente essa vocação também para provas de função, aí eu vou pretender realmente colocá-las para fazer provas, e aí vou usar só a inseminação, sabe? Tirar embrião. Essa que é a ideia. Uma vez eu fiz uma entrevista sobre a técnica, fugiu o nome agora, ITSI, fertilização in vitro, né? Isso está sendo usado no lusitano? Falei certo o nome da técnica? Eu Não, né? acho que, na realidade, essa parte, eu vou ser sincero para você, eu ainda não usei isso, eu ainda não fiz. Mas eu acho que no momento que a gente começar a dar mais função para a nós vamos ter que fazer, né? Porque todo mundo, até um determinado ano, o pessoal tinha muitas éguas, né? E aí, então, não se tinha essa visão. Mas na hora que você começar a dar mais função para as éguas, eu acho que você vai ter que tomar, usar dessas modalidades. Usar algumas técnicas, né? Ainda de égua, o Ismael pergunta quantas éguas você está criando e você comprou uma cobertura do Jasmine Plus. Ele quer saber se você vai cobrir com jubarte. Fala para ele que a jubarte vai ser coberta com Equador. Aí, Ismael. Eu acho que hoje em dia o Equador me parece ser o cavalo que está melhor. Fala para ele que a jubarte foi coberta pelo Zuelo 2 vezes. A primeira vez me deu uma égua maravilhosa. Na realidade, foi uma vez Zuelo, uma égua maravilhosa. Depois eu cobri com um filho do Zuelo, me deu um potro macho, um Isabel, excepcional, e ela está prenha outra vez do Zuelo agora. Fala para ele que ele vendeu para a pessoa certa. Chegou aqui uma pergunta nos comentários da Aline. No aspecto docilidade, você sugere a compra do sêmen do mel ou do Zuelo? A intenção é fazer um Warlander. Ela tem uma égua Friesen maravilhosamente doce, segundo ela, mas potra ainda. E ela vislumbra a multifuncionalidade. Eu acho o seguinte, se ela está querendo docilidade, os dois são dóceis, né? Mas eu acho o seguinte, eu comprovei em 30 anos, então, Mel, matéria de docilidade, como eu volto a falar, eu nunca vi um cavalo igual a esse. Eu tenho um filho dele, que está com 18 anos, chama-se Verso. O Verso é o cavalo que o meu netinho de 3 anos monta, ou de 7 anos monta, a aluna aqui com 70 anos de idade monta, é garanhão o cavalo. Até hoje, é garanhão. Uma docilidade ímpar. É difícil achar um indivíduo que realmente seja tão dócil e que consiga passar para tantos animais. Eu acho que eu já criei, agora não vou me recordar quantos filhos do Mel, mas foram muitos. E a grande maioria foi para os Estados Unidos, para aquelas senhoras acima de 40, que querem ter prazer. Não chama a senhora acima de 40 que eu me ofendo. Eu sou tentar usar uma senhora. O termo senhora foi no sentido de respeito. Tô brincando. Mulheres acima Melhor.
querem montar, não tem mão de obra lá, digamos assim, disponível como nós temos aqui, essa bordoaria que a gente tem hoje. Então, para elas manejarem elas próprias esses cavalos, montarem e participarem de provas, eu acho que o Mel tem filhos excepcionais. Ela agradeceu aqui. Então, outras pessoas estão falando, me ofendi também, mas é brincadeira, tá? Não. A Morgana é eterna jovem. Isso aqui pode ser. Vamos lá, a gente está chegando ao fim, mas você falou que volta ao adestramento e continua na equitação de trabalho. Conta um pouquinho dos planos para os próximos anos do Aras, o que você, com esses novos cruzamentos, esses potros que estão vindo, qual que é a sua intenção, qual que é o seu objetivo e quem que está, né? Quem é o cavaleiro, a amazona, ou será você que vai se apresentar no adestramento e é você que compete, se eu não estiver enganada, na equitação de trabalho? Eu brinco de competir na equitação de trabalho. Na realidade, quem atualmente aqui é o Márcio, vulgo Mexerica. A gente tem aqui o suporte também do El Sabadini nessa parte de adestramento. Ainda não sabemos quem é que vai montar esses cavalos no adestramento o ano que vem, mas vai ser um deles. Equitação de trabalho, tanto o Márcio, que é um rapaz assim que monta muito bem, já ganhou muitas provas, campeão várias vezes. A Rosvita, que trabalha comigo já há alguns anos, agora começou a se encantar pela competição, porque ela não queria competir, e nas provas virtuais que sendo realizada, ela começou a participar com o Venturoso e ganhou. E ganhou muito bem, né? O cavalo é excepcional e ela está montando muito bem. Mas a ideia é essa, quer dizer, eu vou continuar dando força para a equitação do trabalho, porque eu acho que é uma porta de entrada para muita gente na equitação e uma porta de entrada muito forte para você mostrar as qualidades do lusitano, né? E vou voltar aí aos poucos também ao adestramento. E tudo mais que eu puder fazer. Eu sempre tentei, nesses 30 anos de associação, né, de criação, ajudar ao máximo a difundir, a divulgar a raça, né? Eu sou um dos vários apaixonados, embaixadores da raça no país, né? E como que você... continua. E tentar arrumar dentre os meus netos, né, um que realmente queira tocar isso no dia que eu não conseguir tocar mais, porque eu acho que isso aqui não deve parar. Acho que a grande preocupação dos criadores deveria ser nunca esquecer de tentar dar continuidade no que está fazendo, né? Porque você veja, você vai para Portugal, acho que a semana passada teve a live do Veiga. Do Veiga, sim. Está lá, né? Então, e é isso que deixa a raça muito forte, né? A gente aqui tem que tentar dar continuidade ao que vem sendo feito, e não como se faz no Brasil. Cada vez que muda a direção, muda a... Nós precisamos dar continuidade em todas as modalidades e trazer o pessoal. Trazer o pessoal, cortou para mim. Trazer o pessoal junto, né? Como eu digo, as várias tribos, né? Tem que unir essas pessoas para tentar fazer esse negócio andar. E ampliar o escopo, né? Porque quanto mais modalidades os lusitanos estão inseridos, mais campo, mais mercado de comprador vai ter para todos os aras, enfim, você movimenta esse mercado. Eu queria terminar com duas perguntas, eu faço separadas, tá? Uma você já falou bastante um pouco do momento do lusitano, mas eu queria uma análise, assim, com um aspecto mais amplo, não só do Brasil, né, mas do lusitano hoje a gente vê em outros países, saindo de Portugal também, e do Brasil, né, muita venda para os Estados Unidos, para esse caminho do lusitano. Vemos conquistando espaço aí no adestramento em Olimpíada, em jogos equestres. Então, eu queria a sua análise do lusitano. E depois, para terminar, que dicas, né, desses 30 anos de criação você dá para quem está começando agora, está nos seus primeiros anos de criação, está pensando em começar uma criação ainda que pequena, ou fazer um cruzamento. Então, a gente pode terminar aí com essas duas avaliações.
Eu acho o seguinte, eu acho que o lusitano, né, do mesmo jeito que eu me apaixonei naquela época, pela beleza do cavalo, pela nobreza de caráter, eu acho que durante esses 30 anos eu consegui constatar que, além disso, ele também tem uma funcionalidade, né? Então, eu acho o seguinte, tem uma raça pura, né? Você só tem lusitano, o inglês e o árabe, que são puros. O resto é tudo mistura, né? Então, uma raça pura, singular de cavalos, que tem digamos, o dom de atrair e apaixonar a pessoa por esse caráter, temperamento, funcionalidade, montabilidade e beleza da raça, né? Então, nós temos uma raça muito especial nas mãos. Eu acho que nós, como criadores, nós temos o dever de resguardar essas características, dando sempre condições para o devido desenvolvimento desses cavalos, né? Eu sinto que, na hora que eu decidi criar, eu puxei a responsabilidade para mim, né? Eu tenho que ter foco, eu tenho que saber o que eu vou fazer para não ficar aí criando cavalos que, no fim, ficam aí pelo mundo, não tem função e acabam sendo dor de cabeça para quem está criando, né? E é muito triste você ver pessoas que param pelo caminho, é muito triste. Então, eu acho que cada criador ele deve usar, digamos, a sua sensibilidade para fazer a seleção e definir os objetivos do seu criatório, né? Mas sempre observando critérios rigorosos que possam preservar a característica da raça, como eu estava falando para você. Eu acho errado a gente partir para querer fazer o lusitano se assemelhar a outra raça que se deu bem, digamos, no adestramento de competição. Eu acho que isso aqui é um erro, né? Eu acho que é importante você dar condições para o cavalo que você cria. Possivelmente você vai conseguir ter alguns cavalos que cheguem num nível muito alto. Mas isso também em qualquer raça, né? Essas outras raças criam talvez muito mais cavalos do que nós, né? E proporcionalmente, né? Medir o sucesso proporcionalmente, a quantidade de cavalos que nascem, que são criados, aos que chegam no topo de determinada modalidade. Exatamente. Então, eu diria até que, para quem vai começar, né, tem que ter isso em mente. E aí, o que eu acho é o seguinte, como eu falei, a escolha de excelente temperamento para a criação é o primeiro passo. Eu não entraria para começar uma criação porque eu me apaixonei por um cavalo, eu olhei o cavalo, achei ele lindo. Não faça isso. Talvez o primeiro tique que dá em você é aquela aparência, mas procure olhar, veja se ele tem bom temperamento. Aí depois, tendo bom temperamento, você tem que aprender realmente a manejar adequadamente esse animal, né? Porque se você não souber manejar adequadamente, você acaba estragando o cavalo. Eu já vi isso acontecer. Em 30 anos eu vi várias vezes isso acontecer. E aí, quer dizer, você dando depois, iniciando o cavalo, com essas bases, digamos, esses critérios de adestramento, de forma racional, gradual. Cada cavalo é um cavalo, como eu falei para você no início, não é um carro, né? É um cavalo que você tem que... Quanto maior o cavalo, mais cautela você tem que ter, que demora mais tempo para solidificar os ossos. Então, você tem que ir mais lentamente. Gradualmente, você vai chegar num momento realmente que o cavalo é um cavalo bem treinado, a índole dele, que era mansa desde o início, está preservada, e você tem uma excelente montabilidade nesse cavalo. É um cavalo que todo mundo pode montar, tanto o profissional como o amador. Eu uso o exemplo aí do que eu falei, o filho do meu verso das manhãs. Um cavalo que monta uma criança, a atitude dele na aula, que uma criança está contando, é uma atitude impressionantemente calmo. Aí você bota um profissional, ele vai performar, né? Ele performa e performa bem. Uma boa régua, né? Pegar os cavalos de, sei lá, de GP, de São Jorge e ver a docilidade, né? Se isso se manteve ao longo dos... Então, eu acho que você fazendo isso, dando atenção para cada cavalo, a atenção que ele merece,
Eu acho que o resultado sempre vai ser legal. Quer dizer, você definiu o que você quer fazer antes, quer dizer, não entra. Eu sei que tem muita gente que entra, principalmente às vezes quando compra em leilão, compra no embalo e depois não sabe o que fazer. É uma judiação, né? Então, tente fazer sua cabeça antes de iniciar essa. É um negócio, né? Assim, no fim do dia também, ter o objetivo, fazer o planejamento, fazer um benchmark, e aqui, escutando todas as nossas lives semanais no IGTV, já dá para ter uma noção das dores e dos prazeres e desprazeres da criação, né? Eu acho que essa questão de as lives foi muito boa, até para justamente as pessoas que estão chegando, porque é bastante informação. Eu acho que as pessoas têm que refletir. E aí que está. Ser um apaixonado é uma coisa excelente, mas é melhor ser apaixonado e saber o que está fazendo. Para tudo na vida. Geraldo, muitíssimo obrigada por esse nosso bate-papo. Acho que pelos comentários que estão rolando, infelizmente eles acabam depois que sobem no IGTV, mas pelo menos parece que todo mundo gostou e se divertiu com as histórias e aprendeu. Todo mundo saiu daqui hoje sabendo um pouquinho mais. Muito, muito obrigada. Foi um prazer. Boa noite para todos vocês. Saúde a todos. Saúde a todos, fiquem em casa, quem puder, né? E muito obrigada a você que nos acompanhou e nos acompanha toda quarta-feira às 19 horas. A gente segue com as lives. Na semana que vem é o português Pedro Ferraz da Costa, da Coldelaria Ferraz da Costa. E logo, logo a gente solta a programação de julho, agosto, setembro. Tem aí nomes até o fim do ano. Eu sou Roberta Prescott e foi um prazer este encontro nesta quarta-feira com todos vocês. Um abraço, tchau, tchau. Logo.